Bom dia, gente! Vamos iniciar mais uma aula do nosso assunto sobre a adolescência, que nós iniciamos já há algumas semanas, né? Turma, hoje nós vamos falar sobre adolescência e puberdade. Será que essas duas palavras elas são sinônimas, né? Adolescência, puberdade. Pense aí, você acha que são palavras sinônimas? Elas querem dizer a mesma coisa? Elas têm o mesmo significado? Eu coloquei para vocês aqui que são períodos complexos, né? O que nós sabemos sobre adolescência e sobre puberdade? Nós sabemos que é uma fase, é um período, é um tempo, uma época difícil, né? É difícil passar pela adolescência, é difícil passar pela puberdade. É um período complexo do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista externo, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de funcionamento do corpo. Ela é difícil do ponto de vista psíquico, porque a cabeça, ela também dá uma mudada. O adolescente tende a perder-se um pouco na sua identidade, né? Então, é um período complexo. Vamos lá embarcar nessa viagem da adolescência e puberdade? Muito da aula de hoje nós já falamos em períodos passados. Sejam muito bem-vindos à minha nova aula e vamos lá, aproveitem. Turma, há um documento no Brasil chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Já ouviram falar nele? Depois que terminar a aula, você pode colocar aí no Google e baixar no seu computador ou no seu celular esse documento em PDF. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um documento do governo que diz quais são os direitos da criança, os direitos do adolescente, também os deveres. É um documento muito bacana, tá? Eu recomendo que vocês leiam até para ajudar nas redações. Vai que o tema é assim, um tema parecido com a adolescência, né? Bom, de acordo com esse Estatuto da Criança e do Adolescente, adolescência é um período compreendido entre 12 e 18 anos. Então, está escrito nesse documento que de 12 anos até os 18 acontece a adolescência. Já a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela define o seguinte, que a adolescência é um período compreendido entre 10 e 19 anos. Já é um pouco diferente, né? Então, perceba, gente, que o período da nossa vida que dura a adolescência, ele varia de acordo com o documento. Mas é um período que está aí fazendo vocês deixarem de ser crianças, começarem a ser adultos. Adiante. E puberdade? Nós definimos então que a adolescência ela é um período, né? Um período, um tempo que compreende alguns anos da nossa vida. Vocês estão nesse período, não estão? Vocês têm 13, 14 anos? Será que alguém aí tem 15? Não, né? Acho que não. E puberdade? O que significa puberdade, né? A ciência define puberdade também como um período, né? Um tempo de modificações, mudanças, transformações físicas, biológicas, comportamentais, culminando na maturação sexual e capacidade reprodutiva. Gente, a puberdade, ela compreende as mudanças no nosso corpo, tanto as mudanças que eu vejo, as físicas, quanto as mudanças lá dentro do meu corpo que eu não vejo, que são as mudanças biológicas, e aquelas que eu não vejo, mas que eu sinto, que são as mudanças comportamentais. O comportamento da pessoa muda na puberdade. E tudo isso termina onde? O final dessa puberdade é a maturação sexual, ou seja, nosso corpo, os nossos órgãos sexuais, os nossos sistemas sexuais, eles ficam maduros, prontos. Para quê? Para ter filho, para capacidade reprodutiva. Então, puberdade é esse período em que nós estamos sendo preparados para sermos férteis, para termos filho. Isso é a puberdade.
Vocês que estão no 8º ano estão exatamente nessa fase da puberdade. Cuidado, tá, meus amigos? Cuidado, porque muitos de vocês, eu já posso afirmar que já têm capacidade reprodutiva, ok? Então, nós temos que estar atentos às nossas relações afetivas. Adiante. Eu estou imaginando aqui se vocês vão assistir essa aula com fone de ouvido, gente, por causa de vergonha dos pais de vocês. Não tenham vergonha, tá? Nós não falaremos nada aqui que é um bicho de 7 cabeças. Nós estamos no século XXI, por favor, né? A Terra não é plana, não é? Bem, adiante. Esse momento da puberdade, ele é importante, gente, devido à orientação sexual. É na puberdade que a pessoa começa a se despertar, sexualmente falando, mas agora não é naquele sentido de sexualidade ampla que nós vimos lá atrás, que até o bebê tem sexualidade. Não. Na puberdade, a sexualidade, ela se desperta para orientar as pessoas, no sentido de que o que me atrai, né? Eu tenho atração sexual por seres, por pessoas do mesmo sexo que eu, ou por pessoas de sexo diferente, ou por ambos os sexos? Qual é a minha atração sexual? Isso começa a ser definido na puberdade e termina de ser definido também na puberdade. Também é na puberdade que desperta a atração emocional. O que seria essa atração emocional? As relações de amizade, elas ficam muito acentuadas. Que mais que seria essa atração emocional? A repulsa de alguém, tá bom? E também é na puberdade que desperta as relações afetivas. E aí vocês começam a se relacionar no sentido de paquera, no sentido de namorinho, não é? Então perceba como a puberdade é importante para a nossa vida, gente, porque essas atrações e as relações afetivas, elas são comuns e importantes para a saúde mental das pessoas, né? Uma pessoa que consegue se relacionar bem afetivamente, ela é muito mais saudável. Então, na adolescência, há uma grande importância, porque nós começamos a definir algumas orientações, e a maioria das orientações sexuais. A gente entende a nossa atração emocional, a nossa atração sexual, nós começamos a estabelecer relações afetivas, ok? Será que aí no 8º ano alguém já namora com alguém? Será que na pandemia tá acontecendo namorinhos entre vocês? Eu não tô sabendo de nada, né? Vocês têm 13, 14, por aí que começa, não tem muito jeito de frear vocês não. Conversem com os pais, tá bom? Com as tias, com os tios, tá? É na puberdade, turminha, que surgem as características sexuais secundárias. Aí você vai me falar assim, mas o que são as primárias? As características sexuais primárias são os órgãos genitais, por exemplo. Ao nascer, né, já percebemos que o menino, ele tem pênis e escroto. Então, ele é menino. Pênis e escroto é uma característica sexual primária. As meninas, ao nascer, já se percebe que elas possuem uma vagina, então elas são mulheres. A vagina é uma característica sexual primária. E quando a gente entra na puberdade, né, nesse período de mudanças para nos preparar para a maturidade reprodutiva, surgem os caracteres sexuais secundários, que são as formas de mulher e de homem, né, gente? É o corpo de mulher e de homem, o pensamento de mulher e de homem, essas formas, e formas físicas mesmo, tá bom? Essas mudanças no corpo do homem e no corpo da mulher acontecem por causa dos hormônios sexuais. Lembram-se lá do sistema endócrino? Os hormônios sexuais, testosterona, produzido nos testículos, é o responsável pelas características sexuais secundárias no homem. Já na mulher, os hormônios são progesterona e estrogênio, que são produzidos pelos ovários.
Progesterona e estrogênio são os hormônios responsáveis pelas características sexuais secundárias nas mulheres. E nós já estamos cansados de saber quais são essas características sexuais secundárias. Vamos revê-las? O que muda no corpo da mulher na puberdade, né, gente? Naquele período lá que a OMS definiu de 11 a 19 anos e que o Estatuto da Criança e Adolescente definiram para 12 a 18 anos, né? Então, nesse período mais ou menos de idade aí, nós chamamos de adolescência, se tiver tudo certo no corpo da mulher, surgirá a primeira menstruação, tá? Nós já vimos um pouco do ciclo menstrual, vimos como o balanço hormonal é complicado naquele período, não é isso? Mas assim que a menina menstrua, é o corpo dizendo que ela ovulou. Se ela ovulou, se tem óvulo, ela já pode engravidar. Então, olha como que é um tempo de preparação para a reprodução, né? Os seios desenvolvidos, há um crescimento, né, no tamanho dos seios, e esse crescimento ele varia de acordo com a genética, tá bom? Há meninas com mais seios, há meninas com menos seios, isso é um gene que determina esse tamanho, ok? Surgimento nas mulheres de pelos pubianos, que são pelos na região da vulva, pelos na região do ânus e também pelos axilares, né? O famoso sovaco cabeludo. Esses pelos axilares. O quadril, ele fica largo, gente. Há um depósito de gordura no bumbum, né? O quadril largo. Aumento do útero, então por dentro, né? Aquele útero de menina, ele cresce um pouquinho, então aumento do útero. A vulva e a vagina também aumentam de tamanho. Por quê? Porque é o corpo preparando a mulher para reproduzir, para ter filhote, para passar o DNA para frente, para deixar descendência. Também acontece acúmulo de gordura em algumas partes do corpo, por exemplo, nas coxas, né? Por que a coxa fica grossa? Acúmulo de gordura. A mulher tem muito mais gordura do que o homem, porque o acúmulo de gordura no corpo da mulher, ele dá as formas, as famosas curvas das mulheres, né? É curioso, né? Eu coloquei para vocês alteração nos cabelos. Os médicos dizem que só é possível saber como é que vai ser o seu cabelo até o fim da sua vida, né? Da adolescência para frente, porque os hormônios, eles alteram também a textura do cabelo, a cor do cabelo. E é muito curioso, né? Mulheres às vezes que tinham cabelo liso na infância, na adolescência o cabelo começa a cachear, ou o contrário, né? Então, os hormônios alteram também os cabelos. Turminha, não vou colocar foto disso, tá? Vocês podem buscar no Google ou olhar para vocês mesmos, vocês meninas, tá? Olhem para vocês mesmas que vocês vão perceber todas essas mudanças e não tenham vergonha dessas mudanças. O corpo da mulher, ele é lindo, tanto por dentro quanto por fora, e é um corpo que precisa muito ser respeitado. Adiante. E no homem, né, turminha? No homem, o hormônio testosterona, ele também ordena algumas mudanças, né? Aquela forma de homem, ela acontece devido às ações do testosterona. No homem aparece a primeira ejaculação, ou seja, o homem agora ele é capaz, o menino ele é capaz de colocar o sêmen para fora, o sêmen flui através do pênis. O sêmen, lembrem-se das aulas passadas, ele é uma substância que contém espermatozoides, secreções das glândulas seminais e secreções da próstata. Se tem espermatozoide, assim que o homem ejacula pela primeira vez, é sinal que o corpo dele já está produzindo espermatozoides viáveis, então ele pode engravidar qualquer menina que já tenha menstruado. Então, muito cuidado com as relações de vocês, tá bom? No homem também acontece aumento da massa muscular, principalmente no peito, nas costas e no braço, né, gente? Aquela forma de casquinha de sorvete. A parte de cima é mais maior, né, mais grossa e vai afunilando nas pernas. Isso se dá por causa do hormônio testosterona. Alargamento dos ombros, né, que também é aumento de massa muscular.
Pelos pubianos, os meninos também aparecem com pelos na região do pênis, do escroto e do ânus, e também pelos axilares, assim como as meninas. A diferença é que as meninas costumam depilar a axila, né? Os meninos, um ou outro depilam, né? Tá na moda agora homem depilar a axila. Aparar com tesourinha já tá bom, né? No homem também acontece aumento do pênis e testículos, por quê? Igual na mulher, estão percebendo? Porque agora tem que preparar esses órgãos sexuais para reprodução. Aparecem também os pelos faciais, a famosa barba e bigode, né? Os pelos faciais, eles aparecem nos meninos, ok? Tranquilo? São as principais características sexuais secundárias dos homens. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Eu vou fechar a aula de hoje com esse slide que mostra as características sexuais secundárias femininas e masculinas. As femininas, né, ó, desenvolvimento das mamas, aumento do útero lá por dentro, início da menstruação, ó, os pelos pubianos, né, o contorno corporal arredondado por causa do depósito de gordura, né, gordura aqui no bumbum, gordura na coxa, dando essa forma de corpo de mulher. Aparecimento de pelos nas axilas, acne, né, gente? Muito comum na fase da puberdade, porque os hormônios tornam a pele muito oleosa. No homem, aparecimento de pelos faciais, aumento da laringe, né? Faz a voz ficar mais grave, aquela voz grossa, bonita, né? Masculina. Desenvolvimento também de pelos nas axilas, aumento dos órgãos sexuais, né? Do pênis, do escroto. E recessão da linha dos cabelos tem uma mudança, né, gente? Essa recessão na linha dos cabelos é como se o cabelo ele avançasse para trás, né? Não é mais aquela cabecinha de criança cheia de cabelo, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu adoraria estar discutindo isso, rindo com vocês, brincando bastante presencialmente, mas é o que temos. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!